Vamos ler aqui em João 10, verso 27. Podemos até ler juntos, né? João capítulo 10, verso 27. Vamos ler? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O 28, né? Está tão bonito aqui. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Abençoa, Pai, esta palavra, e Teu Espírito tenha plena e total liberdade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Vamos assentar. É muito bom ser de Jesus, amém? A gente sabe que a guerra que a gente enfrenta é muito grande. Você se converte. Antes o diabo manipulava a minha vida, a nossa vida, né? Mas depois que a gente entregou a nossa vida para Jesus, muda tudo. Muda tudo. Começamos a tomar o primeiro leitinho da palavra e vamos crescendo, porque olha, diga assim, quando uma semente brota, uma planta nasce, a tendência é crescer. O crente não pode viver estagnado, né? Como se estivesse preso. E nós sabemos que o Senhor Jesus colocou a parábola do semeador, por exemplo, 4 situações, né? Mas a palavra que cai na boa terra, a semente brota e cresce e dá frutos, né? Um por 30, um por 60 e um por 100. Então é muito fruto. Então, irmãos, Deus tem falado para a igreja. Pastor Narciso, como Deus tem falado aqui? Mas muita coisa. Os irmãos sabem e ouvem como o Espírito Santo de Deus tem falado para nós. E há uma guerra no obedecer, há uma guerra no praticar a palavra de Deus, não é? Hoje nós estamos vivendo num mundo de muitas atividades, diversidades de atividades, novidades, né? A ciência tem se multiplicado e as pessoas estão embevecidas, né? Estão assim enamoradas por tantas coisas que o mundo traz como colorido, como belo, e a carne do homem fica fascinada pelas coisas deste mundo. Mas, irmãos, o Senhor tem coisas melhores para nós. Nós temos que ter esta consciência que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos do Senhor. O Senhor Jesus, aí mesmo neste capítulo 10, ele diz que as minhas ovelhas não ouvem a voz do estranho. Está aí no verso 4, se não me engano. Verso 5. Verso 5.
mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, nós não podemos contradizer a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus diz que nós não obedecemos, ou nós não seguimos o estranho, diga para o seu irmão que está ao seu lado, é para não seguir, é para não ouvir essa voz estranha. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Bem, se todas elas têm um significado, então eu preciso me precaver sobre estas vozes, porque os significados podem trazer engano e destruição. A voz de Deus é uma só. Amém, queridos? A voz do diabo são muitas. São muitas. É como eu disse um domingo retrasado, se não me engano, a porta do céu é uma só. Amém? Jesus falou assim: eu sou a porta. Oh, glórias. Uma só. Mas o inferno tem muitas portas. Muitas portas. O Senhor falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então tem muitas. Porta da prostituição, porta da mentira, porta das religiosidades, né? Feitiçaria, idolatria e tanta coisa terrível, e filosofias e mais não sei o que. É muita porta, meu irmão. A porta do ódio, a porta da vingança, não é verdade? São muitas portas, mas estas portas têm que estar fechadas para nós, ou precisamos rejeitar estas portas, porque a voz do Senhor, esta sim, ela nos guia a toda a verdade. Lá em Oséias capítulo 6, verso 3, o Senhor diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer mais ao Senhor, né? Como a chuva, faz a comparação da chuva, né? Serôdia, etc. Então, amados, o Senhor Jesus, nas últimas instruções que Ele deixou para os seus discípulos, e a gente vê parte dela em João capítulo 15, no verso 7, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nós temos que ler esse texto, aliás, a própria Bíblia, como que ouvindo Deus falando com a gente, a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu preciso ouvir as promessas que Deus tem para mim na sua palavra. E Deus fala, quando você lê a palavra, Ele está falando com você, Ele está falando comigo. E o Senhor Jesus aqui estava falando para os seus discípulos, está falando para nós hoje, e poderá nos falar muitas vezes sobre até mesmo este versículo. Se vós estiverdes em mim, meu Deus, o que é isso? Aquele homem cego de nascença, João 9, os discípulos viram aquele homem, já quarentão, né?
Senhor, por que ele nasceu cego? A culpa, o pecado é de quem? Dos pais, né? O que aconteceu aí, Senhor Jesus? Não, foi para glorificar o nome do Senhor, né? Ele nasceu assim para glorificar. Irmãos, a gente tem que entender que Deus pode desentortar o que nasceu torto. O provérbio diz que o que nasceu torto ninguém pode endireitar, mas a Bíblia diz que o Senhor endireita os nossos caminhos tortuosos. Só Deus pode endireitar o que nasceu torto. E muitas vezes a pessoa está doente, nasceu paralítico, nasceu cego. Deus permitiu para que lá adiante o nome do Senhor seja glorificado e venha um milagre sobre aquela vida. A igreja precisa ouvir mais a voz do Senhor naquilo que Ele quer realizar no ministério, na minha vida, na tua vida, no ministério que Deus tem te dado. E nós precisamos ouvir mais Deus falar conosco e parar de ouvir as vozes que estão por aí pelo mundo, irmãos, porque Deus tem promessas, Deus quer realizar coisas grandes na minha vida, na tua vida, mas nós temos que dar um tempo para Deus para ouvi-lo. Amém? E quando estamos em Cristo e Ele está em nós, nós podemos conhecer o propósito de Deus. Aquele cego, ele ouviu Jesus determinando para ele: olha, vai lá no tanque de Siloé, né? Jesus cuspiu no chão, não foi isso? Cuspiu, fez lodo, passou nos olhos daquele homem, disse: vai lá no tanque de Siloé e lava-te, né? E ele ainda foi se apresentar lá aos sacerdotes. Curado. Foi curado. Ele ouviu. Ele estava cego, ele não sabia quem é que estava falando com ele. Mas ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Digo, o milagre acontece quando a gente obedece. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele ouviu. A incredulidade, irmãos, é uma fé satânica. Claro, talvez você me entenda. É um tipo de fé. Porque ele crê que não vai acontecer. Ele crê que não é possível. É uma fé inversa, né? Inversa. Mas quando você acredita naquilo que a palavra de Deus está falando, ela acontece. Amém? Porque a fé é uma obediência. Paulo fala em obediência da fé. E ele até diz: crie, por isso falei. Então, o estar em Cristo nos dá um poder tremendo. Porque ele diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir tudo. Fala tudo. E o que é tudo? Tudo. É tudo. E o que significa isso, pastor? 1 João capítulo 2. Tem uma luz a mais para entendermos. Versos 5 e 6. 1 João 5 e 6. O verso 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, quer dizer, eu conheço o Senhor, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas isso não nos interessa. Mas o 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, diga, guardar a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra,
Viver a palavra. O amor de Deus está onde? Está nele. Verdadeiramente olha só. O amor de Deus aperfeiçoado na gente. Aí, João diz, nisto conhecemos que estamos nele. E Jesus lá atrás tinha dito, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Então, nós conhecemos a Cristo pela palavra. É fé ativa. Então, como é que eu conheço que Jesus está em mim e eu estou nele? Quando nós guardamos a sua palavra. Amém? Então, se eu guardo a palavra, eu tenho certeza absoluta que Deus está comigo. Amém? E eu estou nele. Aí o verso 6 clareia ainda mais. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Ah, meu irmão, aí que está. Aprendei de mim que sou mansidão e humilde. Tem que ser igual a ele. Jesus é o modelo, né? Imitadores de Cristo. Mansidão, maleável, amém? Maleável, verdadeiro, santo, pacífico. Irmãos, quanto mais a gente orar, e oração, eu tenho aprendido, eu creio que o pastor Narciso vai concordar comigo, você se doar a Deus. Oração é ir se entregando, é deixar Deus falar por você. Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo, me guia nessa oração. Espírito Santo, coloca na minha boca as palavras que eu tenho de falar com Deus. Diga, oração é uma entrega total ao Senhor, rendido, adorando. Você, pela fé, você tem que sentir que você está diante de Deus. A luz do Senhor brilha, envolve o ambiente onde você está orando, e para isso você tem que ficar separado. Jesus, quando ia orar, ele ficava sozinho, separava. Ia para o monte, ia para o deserto, para ter uma comunhão maior com Deus. Então, irmãos, aquele cego, ele ouviu a voz do Senhor, mas não conhecia. Mas ele foi curado porque ele obedeceu à voz de Deus. Amém, queridos? A nossa vitória está em conhecer a voz de Deus. É Deus que está falando. Ele não sabia que era o Senhor Jesus. Ele ouviu aquela voz, ele estava querendo ser curado. Irmãos, a pessoa quando quer ser curada, ela vai em tudo quanto é lugar. É, na verdade. Acredita nas superstições. Faz isso com isso, mistura aquilo com isso. É um santo remédio daqui, santo remédio dali. Não acontece nada. Ela não sabe. Mas quando é Jesus que está falando, acontece. Talvez aquele homem, né, pudesse saber, quem está falando aí é Jesus. Porque ele, quando voltou curado, os vizinhos, as pessoas mais próximas diziam, mas é ele mesmo. Porque quando uma pessoa é tocada por Deus, muda tudo na vida dela. Ele tinha uma cara oprimida, triste, né? Cabisbaixa, desistida, e voltou vendo, voltou feliz, com um semblante novo, voltou vendo, e alguém dizia, parece com ele, será que é ele? Ele diga, sou eu mesmo. Oh, Jesus, sou eu mesmo.
Mas quem foi que te curou? Ah, foi um homem chamado Jesus. Ele não conhecia. Quando Jesus mandou ele se lavar, ele estava cego. Saiu da presença de Jesus cego. Então ele não viu o semblante de Jesus. Tem muita gente que chega na presença de Deus, né, recebe a cura, mas só tem a experiência do milagre. Tem a experiência. Quem foi que te curou? Foi lá na igreja, lá, fizeram oração por mim, não sei o quê, não sei o quê. Fui curado, né? Mas você entregou sua vida para Jesus? Não, tinha de fazer isso? Eu não sabia. Tem muita gente que sai curado sem se converter. Eu já tive experiências assim. Mas aquele homem, ele fez o que os irmãos fizeram aqui. Ele deu testemunho da cura. E ele teve coragem de chegar diante dos sacerdotes, se apresentou diante desses homens e manteve o testemunho dele. Depois, mais tarde, ele se encontra com Jesus. Aí, irmãos, a diferença entre experimentar um milagre no corpo é diferente quando se experimenta o milagre na alma. O homem, eu já ouvi falar do Evangelho, eu já ouvi falar de Jesus, eu já ouvi falar, ele foi crucificado, a história fala. Mas quando você experimenta a ressurreição de Cristo no teu coração, pregamos domingo sobre os encontros com Cristo ressurreto, é diferente, meu irmão. Tem muito crente, pastor Narciso, que ficou só na morte de Cristo, que é importante, mas não chegou ao túmulo vazio da ressurreição. Não crê que Jesus... Aí tem dificuldade de crer em milagres. Diga, quem crê na ressurreição de Cristo, crê nos milagres. Crê, poder todo, muda. O Senhor Jesus chama para aquele cego e diz assim, você crê? Messias? Você crê no Cristo? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia? É aquele que fala contigo. Foi Ele que me curou. E Ele não apenas me curou, mas Ele é o Messias. Eu creio. Ele não estava apenas com um milagre no corpo, mas também com um milagre na alma. Porque tudo começou quando ele ouviu a voz do Senhor, creu e foi. Obedeceu. E o Senhor Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e meu irmão, para onde for é seguir. Amém? O Senhor Jesus diz assim, onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e ele me servirá. A gente não pode querer obrigar Jesus a estar onde a gente está, não. Nós é que temos que estar onde Ele quer, onde Ele está. E isso, a Bíblia diz, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E esse detalhe de quem conhece a Cristo. Quem crê, conhece. Quem crê, deseja. Zaqueu desejava conhecer Jesus. Ele já cria. Ouvia dos milagres. Até um dia que ele teve uma experiência frente a frente com o Senhor. Mas, Zaqueu, desce depressa. Eu vou aterrissar na tua casa hoje. Aterrissar, pousar na tua casa. E quem deseja a Cristo, segue a Cristo. Irmãos, nós precisamos dar prioridade a Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A bênção do Senhor acontece
nas pessoas que conhecem a Deus, e não apenas conhecem, porque eu conheço, eu gostei, eu vou desenvolver um relacionamento com Cristo, até chegar a uma intimidade com Cristo, e esta intimidade me torna amigo de Deus. E aí, você chega num momento, como Paulo disse, não mais eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé, eu vivo, o Filho de Deus, crucificado. Irmãos, nós temos que buscar uma autocrucificação, se é assim, se eu posso dizer assim. Ser crucificado com Cristo. Amém. Isto está em Cristo. E Cristo está em nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz que aquele que se ajunta com Cristo é um só espírito com Ele. Isso está em Cristo. Então, quem já se ajuntou com Cristo? Espera aí. Esqueça o que o mundo diz de se juntar. Porque nós nos ajuntamos, mas nós casamos com Ele. Ô, glória! O ajuntar aí, irmão, é ligar mesmo, é aliança. Nos tornamos um só espírito com Ele. E se a gente aprofundar mais nesse pensamento, um dia Jesus falou para Filipe, que o Filipe estava em dúvida, né? Eles queriam conhecer e estavam conhecendo, né? Só conheceram Jesus na plenitude depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. Os olhos foram abertos, o entendimento aberto, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Curiosidade de discípulo, né? Está o Filho de Deus aqui e o Pai. Felipe, você já está há tanto tempo comigo, eu já falei tanta vez. Eu e o Pai somos um. Que revelação. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo que aquele que se ajunta com Cristo, é um só espírito com Ele. Diga assim para o seu irmão: eu e Jesus somos um. Eu e Cristo somos um. Até porque nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Somos um. Que responsabilidade. Ouvir a voz de Deus, seguir, cumprindo. Como é que eu sigo a Cristo? Praticando a palavra, obedecendo a palavra. Igreja, nós podemos ter grandes conquistas, porque o Senhor Jesus abriu as janelas dos céus para nós, para termos tudo. E esse tudo envolve vida com Deus, fé ativa, quer dizer, fé com obras, fé com prática. Acontece. Nós precisamos entrar no universo das experiências com Deus, praticando. Se eu não chegar, porque muitas das vezes Deus manda um mendigo, Deus manda um cara necessitado, Deus manda um cara oprimido passar diante de você, e às vezes tentar te pedir alguma coisa que pode criar uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa para Deus. A gente foge dessas pessoas. Vamos encarar, irmãos. Senhor, o que o Senhor quer
né? Igual o pastor Manuel, um dia ele estava no carro dele, veio um policial, parou, para. Identidade, não sei o que. Ele falou, irmão, ninguém nunca me pediu isso, o senhor é policial? Sou assim. Eu sou pastor. Ele falou, o que o senhor é? Eu sou pastor. E agora, se você me parou para me ver que minha documento, não sei o que, Deus tem alguma coisa contigo, porque eu sou um homem de Deus. Aí ele começou, sou pastor, sou homem de Deus, e você está precisando, pastor, eu sou desviado. Aí pronto, pá. Orou lá pelo policial, hoje o policial é a ovelha dele. Meu irmão, Deus, Ele cria oportunidades para nós experimentarmos o tudo que Ele tem na nossa vida, e esse tudo é para repartir. Eu digo, tudo de Deus é para repartir. Se a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e a gente obedecer, tem muita coisa bonita, poderosa para acontecer diante dos nossos olhos. Ó, deixa Deus fazer. Diz para o seu irmão assim, deixa Deus fazer. Mas nós somos um instrumento. Eu até eu estava até conversando com o Sidney pelo telefone, acho que foi contigo, né? E me veio assim algo, como se fosse uma visão. Irmãos, não adianta ter um belo do instrumento, ou melhor, não adianta ter um tremendo pianista se não tiver outro piano. Está aqui um grande violonista, e nós vamos dar oportunidade a ele, mas ali, cadê o violão? Diga, eu sou um instrumento. O Senhor é o tecladista. É Ele que vai usar o instrumento para as coisas acontecerem. Irmãos, nós somos instrumentos. Temos que nos apresentar diante do Senhor, porque Ele quer usar com as suas mãos preciosas e poderosas a nossa vida. Vamos ouvir a voz de Deus, porque Ele tem muito a fazer na minha vida e na tua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E você nesta noite pode ficar de pé, levantar suas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui como instrumento. Como instrumento. Então é possível ganharmos a nossa família para Cristo? Porque se eu pedir, né? Eu estou em Cristo, Ele está em mim. Pode ter guerra? Pode. E quantas guerras? Mas uma coisa nós não podemos deixar, é abandonar a guerra. Tem gente que está quase vencendo a batalha e o diabo está dizendo para ela que ela perdeu. Ela acredita na voz que o diabo do estranho, porque se Deus te prometeu vitória, qualquer outra palavra contrária é voz de estranho. E diga, ovelha, não ouve a voz do estranho. Se Deus diz que vai fazer, eu fico com a voz de Deus. Mas as circunstâncias não me interessam. Deus está acima das circunstâncias. Amém? Eu acredito no que Deus falou e não no que eu estou vendo. E aí vamos chamar a existência. As coisas que não são como se já fossem. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo, que eu quero estar contigo, as tuas palavras no meu coração, ativas,
para que eu possa ser usado para realizar tudo que está no teu coração através da minha vida. Amém?